primeiro, nesse caso aqui, nesse exercício, a gente vai verificar se os pontos que a gente encontrar que vai ser o ponto crítico, vai ser ponto de máximo e no ponto de inflexão. Então, primeiro momento, a gente vai calcular o ponto crítico. E para calcular o ponto crítico, a gente vai calcular a derivada parcial da função z em relação a x e em relação a y. Em relação a x, então eu tenho 4xy, né? A hora que eu calculo vai ser quanto? Eu tenho menos x à quarta, a hora que eu calculo a derivada vai ser isso, menos 4x à terceira, o y aqui a quarta, a hora que eu derivo é zero. Aí eu vou estar calculando agora a derivada de z em relação a y. Eu tenho aqui, olha, 4xy, a hora que eu derivo, em relação a y, 4x. 4x à quarta, a hora que eu derivo em relação a y, é zero, certo? E 4y, a hora que eu derivo, aliás, y à quarta, a hora que eu derivo, menos 4y à terceira, tá? O que eu vou fazer aqui? Ai, mas agora ficou o fim do mundo, né? Na verdade, não ficou fim de mundo, porque eu tenho como fazer isso de várias formas que não complica a minha vida, tá? Mas eu vou fazer aqui, olha, eu preciso igualar a zero. Que eu vou fazer? Eu vou colocar... Não, deixa eu só copiar mesmo o jeito que tá, e depois eu falo pra vocês. Vou igualar a zero. Tá? Então, aqui eu tenho... aqui eu já caí num sistema não linear. O que pode acontecer aqui? Eu posso substituir... Tem várias formas de eu estar resolvendo. Tem como se eu quiser usar um sistema não linear. Tem várias formas aqui para eu tá fazendo. O que eu vou fazer aqui para ficar mais fácil? Eu vou isolar o x ou y em uma delas e substituir na outra. Então, eu vou resolver por substituição. Tanto faz uma que nem na outra, tanto faz um que nem a outra. Porque depois que eu achei um valor, eu venho na outra e substituo. Tá? Faça a substituição. Então, se eu falar assim, olha, eu vou isolar o x, porque tanto faz, eu vou ter que levar ao cubo aqui. Então, eu vou isolar o x, tá? Na segunda da segunda equação. Vou trabalhar com a segunda equação. O que eu vou fazer? Para isolar o x, eu vou jogar isso aqui daqui para cá. Então, eu vou fazer aqui, olha, vai ficar 4x igual 4y ao cubo, tá? E eu vou isolar. Então, aqui ele tá multiplicando, ele vai estar dividindo. Então, o que tenho aqui, olha? Eu posso simplificar, porque 4 dividido por 4 vai dar 1, então x é igual a y ao cubo. Bom, então aqui eu já achei um valor de y. Eu vou voltar na outra equação, né? E vou fazer. E aí, chega no ponto que eu posso resolver para a forma que eu quiser, porque eu tenho uma equação que eu conheço a resolver. Tá? Sem estar usando nenhuma técnica mirabolante. Então, eu tenho aqui, olha, 4y menos 3x ao cubo igual a 3. 4y menos 3. Aqui o x, eu tenho aqui, olha, eu tenho y ao cubo elevado ao cubo. Porque o que, Matheus?
Eu errei. Desculpa. Desculpa, aqui é 4. 4x. Então, aqui vai dar 4x. 4y. Ao cubo, ao cubo. Aqui eu vou fazer potência de potência, tá? Então, como que vai ficar aqui potência de potência? Então, vai ficar 4y menos 4. 3 vezes 3, 9. Eu tenho y e tenho y. Eu posso colocar o y em evidência. Então, vai ficar 4. Vai ficar, eu posso colocar o 4y em evidência. Então, aqui vai ficar 1 menos. Eu tiro 1 daqui, tá? Eu tiro o 4 que vai estar aqui. Então, ele vai ficar 8, tá? A hora que eu multiplicar, volto no que eu tenho anterior. O que que acontece aqui? Eu tenho o 4y igual a 0. O que que eu estou multiplicando? Multiplicação de dois números para ser 0, um é 0 ou o outro é 0. Então, eu tenho, olha, 4y, tá? Eu vou colocar aqui a resolução. Eu tenho que 4y é igual a 0 ou 1 menos 8, 1 menos y ao quadrado, não 8y, desculpa. Pensei e escrevi errado. Y à oitava igual a 0. Então, eu tenho duas. Questão fácil para resolver. Porque aqui, olha, se eu multiplicar, colocar aqui, olha, y igual a 0, 4, dividindo, isso aqui vai dar 0. Então, nesse caso, y é igual a 0. Deixa eu escrever o y bonitinho aqui. Então, y é 0. Ou eu tenho aqui menos 1, 8, y oitava igual a 0. O que que eu posso fazer? Eu venho 8y menos 8y à oitava igual a menos 1. Mas eu não quero o menos 8y. Então, eu vou fazer a regra de sinal. Eu vou multiplicar tudo por menos 1. Então, vai ficar y à oitava igual a 1. Como que eu faço e resolvo isso daqui? Achando a raiz oitava de 1. Vou achar a raiz oitava de 1. Então, y é igual a raiz oitava de 1, que é igual a 1. Então, nesse caso aqui, o que que eu tenho? Qual que eu tenho? Y, eu tenho dois valores para y. Então, aqui eu tenho um conjunto solução aqui de 0 e de 1. O que que eu preciso fazer? Pegar o 0 e substituir na equação, que eu tenho lá x igual a y ao cubo, e depois 1 também, para achar os dois pontos. Então, aqui eu tenho que x, o y, né? Ele é 0 e 1. O x é igual a y ao cubo. Para eu achar os valores de x, para achar os pontos, eu vou fazer substituição aqui de y. Então, se eu fizer y igual a 0, tá? O meu x vai ser 0 ao cubo, que é igual a 0, e o ponto vai ser 0, 0. Tá? Se eu fizer y igual a 1, o meu x vai ser 1 ao cubo. Então, ele vai ser igual a 1 ponto 1 e 1. Tá? Então, para x igual a 0, eu tenho o valor de y. Aliás, para y igual a 0, eu tenho o valor de x. Para x igual a 1, eu tenho o valor de x. Então, eu tenho dois pontos, que aqui são meus pontos críticos.
Nesse caso, eu tenho 2 pontos críticos. Ok? Pessoal? Não, eu perguntei se tá tudo ok. Porque aqui a gente tem o quê? 2 pontos críticos. Né? 0 e 0 e 1 e 1. Quando eu tenho o valor de y igual a 0, eu acho o x igual a 0. Quando eu tenho o valor de y igual a 1, eu achei o valor de x igual a 1. Então, eu tenho 2 pontos, 0, 0 e o ponto 1 e 1. 2 pontos críticos. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou achar a hessiana para os 2 pontos, porque eu vou classificar os 2 pontos, não um só. A gente vai fazer o processo de hessiana, a gente vai calcular a hessiana geral, que são as derivadas, e depois eu vou calcular no ponto 0, 0, classifico o ponto 0, 0, calculo a hessiana para o ponto 1 e 1, classifico o ponto 1 e 1, tá? Então, aqui, olha, o segundo tem o ponto 0 e 0, coordenada de x é 0, coordenada de y é 0. X, coordenada de x, coordenada de y. Pego y igual a 1 para achar x que deu 1 também. Coordenada de x é 1, coordenada de y é 1. 2 pontos. Esses 2 pontos são pontos críticos. Encontrando os pontos críticos, vamos classificar esses pontos. Para classificar os pontos, eu vou calcular a hessiana. Só que eu vou calcular ela em x e y, tá? Para depois eu calcular o valor numérico. No caso aqui, eu vou calcular a derivada de z em relação a x. Vou calcular a derivada de segunda ordem de z, as mistas. Tá? As duas mistas. E as duas puras. Só que eu vou calcular essas derivadas primeiro, sem me preocupar com o ponto. Aí depois me preocupo com o ponto, tá? Então, eu vou calcular lá, eu tenho a derivada de z da função em relação a x pela segunda ordem. Qual foi a derivada da função em relação a x? Foi lá, 4y menos 4x ao cubo. Então, eu tenho 4y menos 4x ao cubo. Vou derivar em relação a x novamente. A hora que eu derivo em x novamente, eu tenho que o y é constante, tá? Obrigado, Getúlio. Só corrigindo aqui as mistas, tá? As naicianas. Voltando aqui, eu vou calcular em relação a y, 4y é 0, quando eu calculo a derivada em relação a x, e menos 4x ao cubo, a hora que eu derivo em relação a x, eu vou ter menos, que eu não posso esquecer o sinal, x ao quadrado. Vou calcular agora a derivada da função em relação a y pela segunda vez, então a segunda ordem em relação a y. Vou lá buscar a derivada de y agora. 4x menos 4y ao cubo. Derivando em relação a y, eu vou ter 4x em relação a y é 0, menos 4y ao cubo em relação a y, vai ficar menos 12y ao quadrado, muito próxima da anterior, né, em relação a x. Aí, vamos calcular as mistas, tá? Então, a gente vai calcular a mista.
Lembrando que eu vou olhar da direita para a esquerda. Então, eu vou pegar a derivada de y, tá? De y, que é 4x menos 4y ao quadrado. Vou derivar em relação a x. 4x em relação a x dá 4. 4y ao quadrado em relação a x deu 0. Vou fazer a segunda mista. Então, eu vou derivar x a primeira, y a segunda. Então, a derivada de x é 4y menos 4x ao cubo. Vou derivar em relação a y. Quando eu derivo... Desculpa novamente aqui, tá? Aqui é o cubo, não ao quadrado, mas o resultado final não altera, tá? Porque ele vai ser 0. Voltando aqui à segunda mista. A derivada em relação a y vai dar 4. E a derivada de 3x ao cubo em relação a y é 0, tá? Então, eu tenho as 4 derivadas para a gente calcular esse hessiana. Então, a hessiana, ela vai ficar como? De uma forma geral, tá? Não pensando no ponto ainda. Eu vou ter menos 12x ao quadrado, 4 na primeira linha, 4 e menos 12y ao quadrado na segunda linha. Então, eu tenho a hessiana. O que eu vou fazer agora com a hessiana? Eu vou pegar a hessiana e vou substituir o ponto. Então, primeiro, eu vou estar utilizando, eu vou classificar o ponto 0, 0. Eu vou lá para a hessiana de 0, 0. Então, eu vou calcular nesse valor. Então, eu tenho menos 12x ao quadrado, então vai ficar menos 12. O valor de x é 0, vai ficar 0 ao quadrado. 4, segunda coordenada, 4 aqui. E aí, eu vou pegar lá na última coordenada, menos 12y ao quadrado. Então, eu vou colocar, olha, vai ficar menos 12 vezes 0 ao quadrado, porque o y vale 0. Então, eu tenho menos 12, 0 ao quadrado vai dar 0. 4, 4 e menos 0 aqui, porque menos 12 vezes 0 ao quadrado é 0, multiplicando vai dar 0. Agora, eu vou calcular o valor da minha hessiana. 0 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Como é diagonal secundária, eu inverto o sinal, menos 16. Então, o resultado da minha hessiana, menos 16, que é negativo. Ou seja, o ponto 0, 0 é um ponto de sela. Ele não é nem máximo, nem mínimo, mas ele é ponto de sela, tá? Então, aqui, ó, o ponto hessiana negativa é ponto de sela, sempre, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o meu ponto P igual a 0, 0, é ponto de sela, pois a hessiana em 0, 0 é negativo, tá? Negativo, ponto de sela. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente já classificou um, agora vamos classificar o outro ponto, que é 1 e 1. O que eu vou fazer? A mesma coisa, eu vou calcular a hessiana para o ponto 1 e 1. Então, lembrando, eu tenho, olha, 12x ao quadrado. Então, vai ficar menos 12x ao quadrado, x vale 1 ao quadrado. Aqui ele continua sendo 4.
Na outra mista é 4. Aqui eu tenho, lembrando, menos 12y ao quadrado. Então, vai ficar menos 12 vezes 1 ao quadrado. Vou escrever bonitinho aqui, tá? Então, vai ficar vezes 1 ao quadrado. Então, eu tenho 1 ao quadrado é 1. Vezes menos 12. Então, vai ficar menos 12. 4 mantém. 4 mantém. 1 ao quadrado é 1. Vezes menos 12 dá menos 12. Aqui agora a gente vai calcular esse ano também. Então, eu tenho menos 12 vezes menos 12. Menos com menos dá mais, né? Menos 12 vezes menos 12. 12 vezes 12 vai dar 144. Menos com menos dá mais. Aqui eu tenho 4 vezes 4 vai dar 16. Invertendo o sinal, então ele vai ficar negativo. Então, 144 menos 16, 128, positivo, certo? Então, eu tenho a hessiana positiva e a segunda derivada aqui negativa, a primeira, em relação a x negativo, tá? Então, eu tenho esses dois resultados aonde eu vou estar observando. O que acontece com o meu ponto? A hessiana positiva, então ele é ponto de máximo ou de mínimo, tá? Segunda derivada em relação a x, negativo. Ah, eu não lembro. Então, vamos voltar lá para a definição. Ó, segunda hessiana positiva, segunda derivada negativa. Ela é ponto de máximo. O meu ponto 1 e 1 aqui. Então, logo, né? Ou a nossa conclusão aqui. O ponto 1 e 1 é ponto de máximo. Pois segunda derivada no ponto em relação a x é negativo e a hessiana no ponto é positiva, tá? Tá? Então, a gente tem um ponto de sela e um ponto de mínimo para essa função ali, tá? Para a nossa função, que é o z igual a 4xy menos 4x à quarta menos y à quarta. Vamos fazer esse aqui, tá? A gente vai achar o ponto crítico primeiro, tá? Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido aqui. Primeiro, ponto crítico. Bom, ponto crítico é a derivada para essa relação em relação a x e em relação a y igual a zero, tá? Fato. Então, aqui eu vou calcular a derivada da função em relação a x. X ao quadrado em relação a x vai ser 2x. Y ao quadrado vai ser zero. 2x, x ao quadrado y em relação a x vai ser x ao quadrado. 4 em relação a x é zero. Vamos calcular a derivada em relação a y. X ao quadrado é zero. Y ao quadrado em relação a y. Oi? Opa, peraí, eu errei, né? Não, aqui realmente é 2xy. E aqui no 4 é zero. Tá? X ao quadrado em relação a y é zero. Y ao quadrado em relação a y é 2y. X ao quadrado y em relação a y é x ao quadrado. E 4 em relação a y é zero também. Então, o que a gente vai fazer aqui? Igualar a zero agora.
as duas derivadas. Vou igualar a zero. A hora que é igual a zero, o que acontece aqui? Eu tenho um sistema. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz anterior. Vim e achar o valor de x em uma, o valor de y para substituir. Se eu pegar a segunda aqui e isolar y para substituir lá, essa primeira, eu vou ter 2y igual a menos x ao quadrado. Y é igual a menos x ao quadrado dividido por 2. Tá aqui. Eu vou na segunda, primeira. Substituo. Que multiplica x ao quadrado dividido por 2. Aqui, olha, eu posso dividir, porque 2 dividido por 2 dá 1, tá? Então, vai ficar 2x, x vezes menos x ao quadrado vai ficar menos x ao cubo, igual a zero. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu posso colocar o x em evidência aqui. Vai ficar 2 menos. A hora que eu coloco o x em evidência, aqui vai ficar 2, né? Lembrando que eu tenho que voltar. A hora que eu multiplicar, ele vai ter que voltar no que tá. Então, aqui vai ficar menos x ao quadrado, porque a hora que eu multiplico dá x ao cubo, igual a zero. Para uma multiplicação dá zero, ou um fator é zero, ou outro fator é zero. Então, no caso aqui, olha, x é igual a zero, já tem o valor para x, ou 2 menos x ao quadrado é igual a zero. Nesse caso aqui, no segundo, que é 2 menos x ao quadrado igual a zero, tem um sisteminha para resolver. Sisteminha simples, né? Vai ficar menos x ao quadrado igual, vou passar o 2 para cá, menos 2. Multiplicando por menos 1 para ficar tudo positivo. X ao quadrado igual a 2. Aliás, né? No caso, vai ficar tudo positivo, mas me interessa o primeiro termo onde tem x. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou ter uma raiz, só que é mais ou menos a raiz de 2. Lembrando que eu tenho Bhaskara aqui, então eu tenho o valor de mais ou menos a raiz de 2. Nesse caso aqui, eu tenho 3 valores para x, tá? Então, aqui, olha, o x aqui, ele pode ser o valor zero, mais raiz de 2 e menos raiz de 2. Eu tenho 3 valores para x. Eu vou lá, vou pegar o valor de x e substituir na equaçãozinha, que no caso, a equação é y igual a menos x ao quadrado dividido por 2, para ver quais são os valores de x, de y que eu vou ter. Eu pegando, olha, x igual a zero, o meu y vai ficar menos 0 ao quadrado dividido por 2, deu zero. Então, eu tenho ponto 0 e 0. Eu tenho um ponto aqui. Eu vou pegar x igual a raiz de 2, positivo. Então, eu tenho y igual a menos raiz de 2. Eu vou levar ao quadrado aqui, dividido por 2. Então, vai ficar menos, né? Raiz ao quadrado. Daí, vou cortar aqui, né? Como vocês costumam dizer. Vai ficar 2 dividido por 2, que vai ficar menos 1. Então, o ponto aqui vai ser o quê? Raiz de 2 menos 1. Segundo ponto. O terceiro ponto, que eu vou pegar x igual menos raiz de 2. O y, ele é menos x ao quadrado
sobre 2, né? Eu vou substituindo aqui, vai ficar y igual a menos. Lembrando, como é o quadrado, é que eu tenho que colocar o parênteses, porque tem um valor negativo aqui. Dividido por 2. Então, vai ficar menos. Menos ao quadrado, ele é positivo, a raiz eu consigo simplificar. Então, vai ficar 2 dividido por 2, que vai ficar menos 1. Nesse caso aqui, o ponto vai ser quem? Menos raiz de 2, menos 1. Então, a gente tem os 3 pontos que eu preciso classificar agora, tá? Então, nesse caso, eu tenho 3 pontos. Eu tenho ponto 0, 0, eu tenho ponto raiz de 2 menos 1 e tenho ponto menos raiz de 2 e menos 1. Então, aqui eu já tenho os pontos críticos. Segunda etapa, classificar. Então, eu vou calcular as derivadas parciais de segunda ordem para eu encontrar a hessiana, tá? Então, eu vou fazer a derivada de f, segunda ordem, em relação a x. Vou buscar lá qual foi a derivada que eu encontrei. X, 2x, mais 2xy. Deixa eu conferir para ver se eu não trouxe nenhum valor errado. Não. Vou derivar em relação a x. Então, aqui, 2x, a hora que eu derivo em relação a x, 2. 2xy, a hora que eu derivo em relação a x, vai ficar 2y. Vou fazer a derivada, segunda ordem, em relação a y. Vou lá buscar minha derivada de y, que é y, 2y, mais x ao quadrado. Vou derivar em relação a y. A hora que eu derivo em relação a y, vai ficar 2, a hora que eu derivo 2y, e x ao quadrado ele vai ser 0. Então, a minha derivada está aqui, ok? Vou fazer as mistas agora. Então, eu vou calcular a segunda derivada de f. Lembrando que eu venho da direita para a esquerda, então a primeira derivada que eu derivei em relação a y, que é 2y mais x ao quadrado, vou derivar em relação a x agora. 2y, a hora que eu derivo em relação a x é 0, x ao quadrado, 2x. Tá aqui. Vou fazer a outra mista. A outra mista, onde que eu derivei a primeira em relação a x, vou derivar em relação a y a segunda. Então, vai ficar, olha, 2x mais 2xy. E aqui eu vou derivar em relação a y. 2x em relação a y é 0. 2xy em relação a y, 2x. Então, aqui eu tenho como montar a minha hessiana, tá? A minha hessiana vai ser 2 mais 2y e 2 na primeira linha. 2x na primeira linha. 2x na segunda linha, vezes 2. Vezes não. Na segunda coordenada, 2. Então, eu tenho 2 mais 2y e 2x na primeira linha. 2x e 2 na segunda linha, montando a minha hessiana. Ok? Até aí? Aí, o que a gente vai fazer agora? Montando a hessiana, a gente vai verificar os 3 pontos. Primeiro, eu tenho ponto 0, 0. Então, eu vou classificar o ponto 0, 0. Eu vou lá calcular a hessiana para o ponto 0, 0. Então, vai ficar 2 mais 2 vezes 0. 2 vezes 0 na primeira linha. 2 vezes 0 pegando a segunda linha. E 2. Então, a minha hessiana aqui deu 2 mais 0 vai dar 2. 0 na primeira linha.
0 e 2 na segunda linha. A hora que eu calculo, 2 vezes 2 vai dar 4, menos ou mais, tanto faz aqui, 0, né? Que vai ser 4. Esse 4 aqui, ele é positivo. Então, eu vou olhar lá o meu ponto. Eu vou olhar esse valor da segunda derivada em relação a x no ponto 0, que é essa aqui, essa coordenada, e o valor desse ano. Ambos positivo. Ambos positivo, meu ponto, né? O ponto 0 e 0, ele é ponto de mínimo, né? Pois a esse ano no 0, 0 que ele é positivo, e a segunda derivada da função também é positivo no ponto 0, 0. Então, o ponto a gente classificou. Agora, vamos classificar o segundo ponto, que é raiz de 2 menos 1. Então, aqui a gente vai calcular agora esse ano de raiz de 2 e menos 1. A esse ano eu tenho 2 mais 2 vezes a raiz de 2. E 2 vezes raiz de 2. Aqui também é 2 vezes raiz de 2 e aqui é 2. Aqui, então, não vai mudar nada, tá? A gente vai fazer essa soma, não vai ter o que fazer. Então, eu nem já vou calcular o valor da hessiana, que é o determinante, vou multiplicar em cruz. Então, aqui eu tenho, olha, 2 mais 2 vezes a raiz de 2, vezes 2, mais, né? 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 é mais, invertendo o sinal vai dar menos. 2 raiz de 2 que multiplica 2 raiz de 2. Quanto vai dar isso? 2 vezes 2 aqui vai dar 4. 2 raiz de 2 vezes 2 vai dar o quê? Mais 4 raiz de 2. Aqui, a hora que eu multiplico, eu tenho 2 vezes 2, 4. Verdade, gente. Peraí. Verdade, gente. Desculpa. Aqui, olha. Vamos voltando. Ele não vai dar raiz de 2 ali. Voltando. Obrigada, Danilo. Tá? Desculpa aqui. Ele não é raiz de 2, ele é menos 1. Então, aqui eu tenho 2 raiz vezes menos 2. Então, aqui ele vai ser 0. 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 e 2. Porque aí as outras eu tenho aqui, ele é x, o x é raiz de 2, tá? Aqui eu tenho 0 vezes 2 vai ser 0, aqui ele vai dar negativo, tá? Porque 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2 é positivo, a hora que eu inverto o sinal vai ficar menos 2 raiz de 2, que multiplica 2 raiz de 2. Aqui eu já sei que ele vai ser negativo, tá? Mas eu posso fazer aqui, olha, 2 vezes 2 vai ser 4. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Então, aqui ele vai dar menos 8. Ele é negativo. E aqui eu não preciso saber quanto deu. Porque a hessiana negativa, que foi o caso aqui, qual que é a classificação do ponto? Célula. Diagonal secundária, inverte o sinal. São regras de determinante, tá?
Então, sempre quando eu vou fazer a diagonal principal, eu vou inverter o sinal. E a diagonal principal, eu conservo o sinal. A gente multiplica em cruz, mas tem essa condição, tá? Então, no caso aqui, a hessiana, no ponto negativo, o ponto que é raiz de 2 menos 1 é ponto de sela. Agora, nós vamos para o terceiro ponto, tá? Vamos fazer o mesmo processo. O terceiro ponto, ele é... O terceiro ponto é menos 2 e menos 1, né? Menos raiz de 2 menos 1. A gente vai fazer o mesmo processo. Então, aqui para cá, a gente vai fazer a hessiana, tá? De menos 2, raiz de 2 menos 1. Vamos lá. As derivadas se permanece, tá? Já tá terminando, tá, gente? Que a gente termina aqui, a gente já finaliza. Aí eu tenho 2 mais 2 vezes menos 1, tá? Que é y. 2 que multiplica menos raiz de 2. 2 que multiplica menos raiz de 2 e 2. Aqui ele vai ser zero, porque vai ficar menos aqui, 2 vezes menos 1, menos 2, mais 2 vai ser zero. 2 que multiplica menos raiz de 2 vai ficar menos 2 vezes raiz de 2. 2 que multiplica menos raiz de 2, menos 2 raiz de 2 e 2. Vou multiplicar aqui, ele vai dar 0 vezes 2, vai ser 0. E aqui eu tenho menos raiz de 2, que multiplica menos raiz de 2, vai ser positivo, né? Invertendo, vai dar 2 raiz de 2. Então, eu tenho, olha, menos 2 raiz de 2, que multiplica menos 2 raiz de 2. Vai ficar menos 4 vezes 2, que é igual a menos 8 negativo também, tá? Sendo negativo, o nosso ponto aqui, que agora ele é menos raiz de 2 e menos 1, forneceu uma hessiana negativa. Logo, o ponto menos 2, menos raiz de 2 menos 1 é ponto de sela. Ok? Então, nesse caso, nós tivemos 2 pontos de sela, tá? E um ponto de mínimo. Tivemos 3 pontos para classificar, sendo que um foi ponto de mínimo e 2 pontos de sela.